Louvai ao Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode anunciar os poderosos feitos do Senhor? Quem pode declarar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam o juízo e os que praticam a justiça em todo o tempo. Entre essas palavras santas, ergue-se uma súplica simples, profunda e cheia de vida. Lembra-te de mim, ó Senhor, com o favor que tens para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. Que oração admirável! Curta, humilde, mas cheia de eternidade. Uma oração que cabe nos lábios de qualquer pessoa, do mais forte ao mais fraco, do santo experiente ao coração quebrantado. É uma grande misericórdia da parte de Deus, não apenas ouvir as nossas orações, mas Ele mesmo nos ensinar a orar. Ele coloca palavras em nossos lábios quando não sabemos o que dizer. Ninguém precisa afirmar que não sabe orar, pois aqui está uma oração já pronta, adequada a toda a alma. E há ainda mais graça nisso. O mesmo Deus que nos concede a forma da oração, também concede o espírito da oração. Pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Quando o Senhor dá a oração e dá também o poder de orá-la, isso é uma doce bênção. E quando essa oração sobe da terra, há alguém nos céus que a recebe, um mediador atento que a apresenta diante do Pai, aperfeiçoada, purificada, perfumada pelo seu mérito. E então o Pai se agrada, e a resposta vem, não em migalhas, mas em abundância de graça. Hoje coloco essa oração diante de nós como brasas vivas sobre a alma, para que o incenso da oração sincera suba diante de Deus como cheiro suave. Quero considerar essa súplica, primeiro, como uma oração apropriada para todo cristão. Quando digo, lembra-te de mim com o favor que tens para com o teu povo, percebo algo precioso. Não estou pedindo nada extraordinário. Não peço privilégios acima dos outros. Não peço um caminho mais fácil, nem uma vida isenta de dores. Peço apenas aquilo que Deus já concede ao seu povo. Essa não é uma oração ambiciosa, nem uma oração de comparação. É uma oração humilde, satisfeita com a porção comum dos santos. E isso nos ensina muito sobre como devemos orar. A natureza quer que eu peça uma vida sem dor, sem perdas, sem sofrimento. Mas essa não é a herança que Deus prometeu ao seu povo. Ele nunca teve um filho sem sofrimento. Teve um filho sem pecado, mas não um filho sem cruz. Por isso não ouso pedir um caminho mais suave do que aquele que o próprio Senhor trilhou. Se há um cálice amargo preparado para os filhos, que eu receba a minha parte, e receba junto com ele o amor de Deus. Também não tenho o direito de exigir riqueza, conforto ou estabilidade permanente. Posso pedir sim, mas sempre em submissão. Homens muito melhores do que eu foram pobres. Servos mais fiéis caminharam por trilhas cheias de pedras e sangue. Por que eu desejaria um caminho florido até o céu, enquanto outros chegaram mancando, feridos, mas fiéis? Não. Que me baste isto. Seja eu saudável ou enfermo, rico ou pobre, honrado ou desprezado, Senhor. Estende a mim o favor que tens para com o teu povo, e nisso há descanso para a alma. Mas observo algo mais profundo ainda. Essa oração não pede mais do que o favor comum, porém, também não aceita menos. Não peço um favor inferior. Peço exatamente o mesmo favor que sustenta todos os santos, porque qualquer coisa menor do que isso não satisfaz a alma. Eu quero o favor eterno de Deus, aquele que não começou no tempo e não termina na eternidade. Um favor que não muda mesmo quando eu mudo. Um favor que não se retira quando falho, nem se esgota quando caio. Se o favor de Deus fosse instável, onde estaria a nossa esperança? Eu desejo um favor ilimitado, porque as minhas necessidades não têm limites. Desejo o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Desejo comunhão real com Deus. Desejo ser um com Ele. Nada menos do que isso me satisfaz. Nada mais do que isso eu preciso. E percebo ainda que essa oração se apoia no único fundamento possível, a graça. Lembra-te de mim com o favor.
Não peço com base em mérito. Não ouso fazer isso. Se Deus me tratasse segundo a justiça, que esperança eu teria? Tudo o que recebo, o pão, o perdão, a salvação, vem da misericórdia. E nisso, todos os filhos de Deus concordam. A salvação é do Senhor. É pela graça. Somente pela graça. Se eu não vejo tudo o que tenho como dádiva da bondade divina, então ainda não compreendi o Evangelho. Se não fundamento toda a minha esperança no favor livre e imerecido de Deus, então estou apoiado sobre areia. Por isso oro assim: Senhor, concede-me o que concedes ao teu povo, nem mais nem menos, e concede-me não como dívida, mas como favor. E esse favor culmina em algo glorioso: salvação. Quando digo, visita-me com a tua salvação, peço que Deus haja comigo como sempre agiu com os seus, que Ele abra caminhos onde não há saída, que Ele perdoe pecados, que Ele preserve na tentação, que Ele sustente na fraqueza, que Ele esteja comigo na vida e na morte. Essa oração serve para todos os dias. Serve para a manhã e para a noite. Serve para os fortes e para os cansados. Serve para os dias claros e para os vales escuros. E há algo muito importante. Essa é uma oração pessoal. Lembra-te de mim. Quem nunca orou assim, ainda não aprendeu a orar pelos outros. Quem nunca disse, Senhor, lembra-te de mim, ainda não entendeu a necessidade da própria alma. Por isso, tomo essa oração para mim e convido você a fazer o mesmo. Senhor, lembra-te de mim. Visita-me com a tua salvação. Esta mesma oração, Senhor, lembra-te de mim, é profundamente apropriada para almas abatidas, cansadas e desanimadas. Para filhos de Deus que, por um tempo, perderam a alegria, a luz e as evidências da graça, e agora caminham como quem anda sob um céu fechado. O próprio autor deste salmo era um homem piedoso, inspirado, e ainda assim sentiu necessidade de clamar: lembra-te de mim, ó Senhor. Isso nos ensina que um filho de Deus pode, por um tempo, sentir-se esquecido sem jamais ter sido abandonado. Outros santos passaram por isso. Uma igreja inteira já gemeu dizendo: o Senhor me desamparou, o meu Deus se esqueceu de mim. Ainda assim, continuavam sendo amados. Portanto, se você hoje se sente esquecido, saiba que esse sentimento não é prova de rejeição. Você pode estar tão seguro no amor de Deus quanto sempre esteve, mesmo quando não consegue senti-lo. E quando um filho de Deus chega a esse estado de escuridão, a melhor oração que ele pode fazer é a oração de um pecador. Não discuta com sua própria consciência. Não tente provar a si mesmo que ainda é salvo. Vá a Deus como alguém necessitado de misericórdia. Use a oração do ladrão na cruz. Comece onde ele começou. Senhor, lembra-te de mim. Se você perdeu suas evidências espirituais, volte ao caminho antigo, o caminho da graça, o mesmo caminho por onde os pecadores sempre entraram. Diga: irei a Jesus, mesmo que o meu pecado se levante como uma montanha. Conheço os seus átrios, neles entrarei. Vá agora. Não espere sentir algo primeiro. Vá como está. E lembre-se disto, ó alma abatida. Tudo o que você pode receber de Deus vem por favor, por graça. Quando estamos desanimados, o grande perigo é tentar agir legalmente, tentando merecer consolo, tentando pagar com esforço aquilo que só pode ser recebido como dádiva. A consciência acusadora e o inimigo da alma empurram o coração para esse caminho. Mas ele nunca traz paz. Somente a graça livre restaura. Por isso, clame: Senhor, lembra-te de mim com o teu favor. Trata comigo não como alguém digno, mas como alguém necessitado. Tem misericórdia de mim, pois só isso pode restaurar a minha alma. Há ainda outra âncora para o coração abatido. O favor de Deus para com o seu povo não muda. Mesmo quando eu temo ter sido esquecido, sei que Ele jamais se esquece dos seus. Nada fortalece mais o coração do que a verdade. Se Deus pudesse abandonar o seu povo, onde estaria a esperança quando a alma mergulha na noite escura? Mas Ele é imutável. O seu amor não oscila. Então eu me achego com esse argumento santo. Senhor,
Já que tu és fiel aos teus, inclui-me entre eles. Derrama sobre mim esse amor eterno que nunca falha. É bom se agarrar à verdade, pois ela se torna âncora firme no dia da tempestade. E esta oração também nos ensina algo muito simples e poderoso. Tudo o que uma alma abatida realmente precisa é de uma visita de Deus. Lembra-te de mim, ó Senhor. Se os homens se lembrarem de mim, pouco isso adianta. Se recebo visitas, conselhos e palavras, mas o Senhor não me visita, continuo vazio. Posso ouvir sermões, participar da comunhão, cantar cânticos e ainda assim permanecer seco por dentro. Mas se o Senhor me visitar, tudo muda. Uma única visita de Cristo cura todas as doenças da alma. Foi assim com a igreja morna. O Senhor não disse, vão até mim. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Ele se oferece para entrar novamente, restaurar a comunhão, reacender o amor. Às vezes essa visita acontece num instante. A alma que entrou morta sai viva. O coração que estava frio arde outra vez. O deserto floresce. Você pode ter chegado hoje se sentindo vazio, sem forças, quase sem fé. Mas quando o Senhor visita o seu povo, até ossos secos vivem novamente. Por isso, alma abatida, faça desta a sua oração. Senhor, lembra-te de mim. Visita-me com a tua salvação. Esta oração é, por fim, profundamente apropriada para o pecador despertado, mas ainda não perdoado. Há pessoas que já perceberam o perigo do seu estado, que sentem o peso do pecado, mas ainda não encontraram descanso. Para essas almas, esta súplica é um presente de Deus. Senhor, lembra-te de mim. Que oração humilde. É como dizer, Senhor, não sou digno de atenção, não mereço um olhar sequer, mas se apenas te lembrares de mim, tudo poderá mudar. É o clamor de alguém que sabe que não tem argumentos próprios, que não pode apresentar obras, méritos ou justificativas. É a oração de quem se vê pequeno, necessitado, quebrantado. E é também uma oração fervorosa. Ela pulsa a vida. Ela nasce da urgência. Quem realmente deseja um Salvador não se contenta com um talvez. Quando o coração chega ao ponto de dizer, dá-me Cristo ou eu pereço, a resposta não tarda. Deus responde à oração perseverante. Ele se agrada de ver uma alma lutando por misericórdia. Quando Ele mesmo move o coração a orar assim, já é sinal de que a bênção está a caminho. Essa oração é dirigida corretamente. Não é feita a homens, nem a santos, nem a intermediários humanos. Ela sobe diretamente a Deus. Senhor, lembra-te de mim. Visita-me com a tua salvação. Toda ajuda verdadeira vem dele. Nenhum homem pode salvar uma alma. Nenhum líder, nenhum amigo, nenhum ministro. A cruz é o único lugar para onde o olhar deve se voltar. Foi assim com o ladrão moribundo. Ele não pediu orações aos que estavam ao redor. Não apelou a ninguém além daquele que sofria ao seu lado. Com olhos cansados e voz fraca, voltou-se para o centro da cruz e disse apenas, Senhor, lembra-te de mim. E isso foi suficiente. Essa oração também precisa ser pessoal. Não salva em grupo, não funciona no plural. Cada alma precisa dizê-la por si mesma. Senhor, lembra-te de mim. Quem é você? Onde você está diante de Deus? Talvez você carregue pecados visíveis, talvez pecados ocultos, talvez vergonha, culpa, medo. Não importa. Esta oração cabe na sua boca. Senhor, pequei contra ti, mas lembra-te de mim. Tudo o que um pecador recebe vem por favor, por graça. Se Deus nos tratasse segundo o que merecemos, não haveria esperança. Por isso, esta é uma oração do Evangelho. Ela se apoia inteiramente na misericórdia. E há ainda um argumento poderoso nela. Senhor, tu tens sido gracioso com o teu povo. Tem misericórdia de mim também. Olhe para a multidão que já passou pelos portões do céu. Todos eram pecadores. Todos foram lavados. Todos chegaram ali pela mesma graça. Se Deus salvou tantos, por que não você? Este é o caminho. Não há outro. Entre por ele. E perceba algo mais. Esta é uma oração para quem não consegue ir até Deus por si mesmo. Visita-me com a tua salvação. Há almas tão feridas
que não conseguem dar um passo, tão presas que não conseguem se erguer, tão cegas que não conseguem enxergar a cruz com clareza. Então clamam: Senhor, vem até mim. E é exatamente esse tipo de pessoa que Cristo veio buscar. Não os meio perdidos, mas os perdidos. Não os fortes, mas os fracos. Não os que conseguem, mas os que dependem totalmente dele. Se o seu caso lhe parece desesperador, você é exatamente o tipo de pessoa que Cristo ama salvar. Por isso, antes que você feche os olhos esta noite, antes que o dia termine, faça desta a oração do seu coração. Ó Senhor, lembra-te de mim com o favor que tens para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Nada mais posso fazer além de deixar isso nas mãos do Espírito Eterno. Que ele grave essa oração em seu coração, desperte fé, gere vida e conceda descanso à sua alma. Amém.